amorzinhos! Esse é mais um episódio da série Meninos Emagrecimento. Hoje eu tô aqui com o Aloísio. Aloísio perdeu 24 quilos depois de ouvir do médico, né, Aloísio? Que a situação tava meio complicada. Fala um pouquinho pra gente sobre você, Aloísio. Bom, gente, primeiro é um prazer estar aqui no seu canal, Bárbara. Acho que é um canal fantástico porque mostra a vida real. Não é uma vida de capa de revistas em que você tem pessoas que só se dedicam a isso. E eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência aí com todos vocês. Eu fiquei muito feliz de você topar, né? Uma pessoa real contando uma história real de emagrecimento. Bom, o que você faz da sua vida hoje? Bom, eu tenho 39 anos, farei 40 em julho, sou advogado, por isso que eu tô até uniformizado aqui. Na verdade, nós estamos gravando isso num dia útil, no horário do almoço, então eu vim correndo do escritório para cá. E também sou professor. Mas você sempre foi gordinho, desde pequena? Aconteceu a partir de algum momento? Na verdade, eu sempre adorei muito comer. Comer é um prazer para mim, assim, incrível. Eu adoro comer, a comida para mim é algo fantástico. O prazer do programa, de uma boa refeição e tudo mais, sempre foi algo que fez parte da minha vida. E eu sempre gostei de comer muito. Só que à medida que você vai envelhecendo, isso vai tendo suas consequências. Sim. Então eu sempre tive na minha vida o chamado efeito sanfona. Eu sempre comia muito, engordava, e aí depois falava, não, deixa eu fechar a boca, emagrecia. Engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. O tempo foi passando, quando você passa dos 30, 32, 35, você já começa a ver que fechar a boca não é suficiente para você emagrecer. E a vida vai começando a meio que te cobrar preços por essa sua conduta relapse. Então, assim, eu sempre tive efeito sanfona. Mas antes de você maneirar, tô sentindo que tá vindo uma barriguinha, um peso a mais, e você segurava a boca, resolvia. Resolvia. De repente passou a não resolver mais. Com uns 20 e poucos anos, você fecha a boca em uma semana, você resolve. Sim. Isso é fácil. Ainda mais o metabolismo masculino, né? Que é muito mais rápido. E você mais novo. Sim. E aí você vai ficando mais velho, 25, 30, aí você começa a sentir, né? Como diria aquela música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E aí você começa a ver que, não adianta fechar a boca que eu não tô emagrecendo. Aquela roupa já não tá mais cabendo, eu já tô começando a ficar cansado, eu já tenho dificuldade para amarrar o cadarço de um tênis, de um sapato e por aí vai. E você chegou a quantos quilos? Eu cheguei a 114 quilos. Isso você tinha quantos anos? Isso com 38. Com 38 anos. E o que aconteceu, assim, para você decidir realmente mudar de vida? Como você colocou no início, né? Eu tive realmente um diagnóstico médico que me assustou. Como eu falei, eu sou advogado e também sou professor. E quando eu dou aula, o meu estilo de dar aula é um estilo de dar aula em pé. Eu nunca fui aquele professor que dei aula sentado na cadeira. Eu sempre fui dar aula em pé. E aí eu comecei a perceber o quê? Dor nas costas. Eu começava a dar aula. E às vezes, assim, aula ou durante a semana, tipo de 6h30 às 10 da noite, ou então final de semana, sábado, você chegar numa sala de aula 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. E eu comecei a sentir as minhas costas incomodando, as minhas costas doendo por muito tempo em pé. E eu comecei a pensar, não, eu vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar um relaxante muscular. E aí eu comecei a sentir isso também, metrô cheio, em pé. Não, peraí. Gente. Nossa, em todo momento, Em todo momento eu começava a sentir dor nas costas. Sim. E a coisa chegou num ponto, eu falei, eu tenho que procurar médico. E aí eu fui, quando a gente fala de coluna, né? Eu fui tanto em neuro quanto em ortopedista. Que legal, você buscou ajuda médica. Fui e fiz a tal lá da ressonância magnética, enfim, não me lembro agora se ressonância ou tomografia, eu não sou médico, eu posso estar confundindo, na dúvida eu falo os dois. Mas eu fiz lá o exame de imagem, que detectou o quê? Que eu tenho uma degeneração de discos na minha lombar, causada por esse excesso. E aí eu ouvi o diagnóstico, Aloísio, sua coluna não está aguentando o peso. Você vai ter que colocar titânio para segurar a sua coluna. Nossa, uma cirurgia absurda. Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos, agora dia 20 de fevereiro. E aí, obviamente, você pensa no filho. Eu falei, não, meu filho é muito novo para ficar sem pai, cirurgia na coluna é um negócio complicado. E tem aquela máxima, né? Homem bota a banca de machão, mas qualquer problema médico... uma gripe vira quase que uma doença terminal e por aí vai. E, obviamente, eu fiquei morrendo de medo. Eu nunca fiz cirurgia na minha vida inteira e ter que fazer uma justo na coluna, né, para colocação de uma prótese de titânio, aquilo me assustou. Aí eu fui em outro médico. Não, realmente tem que colocar prótese. Não, mas tem que ter um jeito, olha, eu vou te recomendar uma fisioterapia
mas não vai resolver. Aí fui lá eu tentar fazer a fisioterapia, tomando choquinho e tudo mais. E aquilo pareceu que só piorava. E aí eu cheguei num outro profissional que falou o seguinte, olha, você está no limite. Ou você faz alguma coisa agora, ou realmente a gente vai ter que colocar alguma coisa para segurar. Seu corpo não estava aguentando peso mesmo. Não estava aguentando peso. E aí eu perguntei, mas eu tenho alguma restrição à atividade física? Ele falou, ainda não. Quando ele falou isso, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E aí, obviamente, o que ele colocou foi, sempre que você for praticar atividade física, peça para o professor, na sua série de musculação, passar um exercício de reforço para a lombar. Falei, tem o menor problema. E aí, aos 38 anos, eu me matriculei numa academia. Então você decidiu que você resolveu essa questão da coluna emagrecendo com exercício físico. Com exercício físico. E você pensou na dieta também? Também. Como eu falei, a vida inteira eu tive efeito sanfona. Então, ir a nutricionista sempre foi algo normal. Há muitos anos que eu vou em nutricionista, aí cumpro o plano na primeira semana, depois eu furava o plano, aí depois eu deixava de voltar nas consultas. Mas ir a nutricionista é algo que sempre foi algo que fez parte da minha vida de muitos anos pra cá. Sim. Então eu sempre, assim, no final você já sabe o que comer, você já sabe o que precisava comer. A gente vai aprendendo, né? Vai se reeducando. Exatamente. Eu falei, bom, eu vou começar a academia e eu vou pegar aqueles planos da nutricionista e vou fazer a comida direito. Eu falei, pô, mas eu tô com 38 anos. Eu me lembro assim, dia 1, né? Eu com 38 anos, dia 1. Você chega na academia, o público majoritário é de pessoas mais novas. Sim, normal, aquele choque. Aquele choque. E você fala assim, eu não vou conseguir. Porque eu tô aqui no primeiro dia, não vou conseguir. Meu metabolismo já não é mais o mesmo. O resultado não vai ser mais o mesmo. Eu já não tenho mais 20 e poucos anos. Não vai funcionar. E aí eu falei, não, tem que funcionar. Eu tenho um problema na coluna, isso é um fato. Sim. E eu preciso resolver as coisas da maneira correta. Então eu cheguei no professor lá da academia. Ah, mas você pagou personal. Não, eu não paguei personal. Eu cheguei no professor da academia e falei, olha, eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer. Por conta da coluna. Por conta da coluna. A minha prioridade é essa. E aí o professor na época falou o seguinte, então tá bom. Eu vou te passar uma modalidade de treino chamada circuito. Conheço. E vou te falar, pra mim, resolveu o processo de emagrecimento absurdamente. Começava fazendo 15 minutos de aeróbico, e aí tem aquela história. Quando você faz 30 minutos, 40 minutos de uma esteira, você tem um ritmo para chegar nos 30, 40 minutos. Sim. Quando você faz 15, qual é a consequência disso? Eu tenho menos tempo para fazer a esteira, então eu posso subir a intensidade. Sim. Então eu começava fazendo 15 minutos de aeróbico, eu saía suado dos 15 minutos de aeróbico e já emendava na musculação. Só que a musculação era o quê? Cargas menores, um maior número de repetições. E eu não tinha descanso entre uma série e outra. Eu terminava um aparelho, já ia para outro, aí depois para outro, voltava para aquele primeiro, então eu não tinha descanso entre um aparelho e outro. E aí foi, no primeiro mês, 7 quilos de uma única vez. Nossa! Normal no primeiro mês você perder muito Sim, porque é um peso. choque, né? Você não tá fazendo choque. nada, você começa a fazer alguma coisa. Sempre falo disso aqui no canal, desse choque. Exatamente. Seu corpo está acostumado a ter um gasto calórico X e você reduz a quantidade calórica e aumenta o seu exercício, no primeiro mês você tem aquele choque. Aí você sentiu já o alívio na lombar? Você já começa a sentir melhoras. No segundo mês, já não vem mais 7 quilos de uma vez. Sim. Óbvio. Mas vieram 3,5. E depois eu fiquei perdendo uma média de 3 quilos. Sim. Até que ao final de um ano, eu cheguei lá nos 24 quilos que eu havia perdido. Muito legal isso, tá vendo, gente? No começo é mais rápido, depois vai diminuindo, mas ainda assim vai somando, no final você perde muito peso. Porque as pessoas normalmente se desanimam. Ah, no primeiro mês eu perdi muito, no segundo já não perdi tanto. Normal! Quando eu tive essa perda expressiva, o próprio professor virou e falou, e claro, né, a cada 2 meses mudando os exercícios de musculação, mas sempre mantendo a dinâmica do circuito. Depois de um ano ele virou e falou, Luísio, eu acho que você já secou o suficiente, né? Agora vamos trabalhar uma outra dinâmica de treino, que é ganho de massa muscular. Sim. Quando você quer emagrecer é normal, você vai ter a balança como a sua métrica, né? Ah, eu perdi 24 quilos, a balança indicava isso. Depois que você muda o seu tipo de treino, você começa uma fase que é chamada troca de peso. A balança continua lá com os mesmos quilos que você está, mas na verdade a tua composição corporal vai modificando
E você está trocando o seu peso, você está tirando gordura para músculo. E chega um outro momento, que é o que aconteceu comigo, que a balança vai subir. Sim. E você fala, não, mas espera aí, eu continuo me alimentando, eu continuo fazendo atividade física, a balança vai subir. Mas perceba, a balança vai subir, mas a sua roupa vai continuar cabendo. A sua roupa que você comprou já na sua fase nova, ela não vai ter dificuldade de entrar. Sim. Por quê? Porque o músculo pesa mais do que a gordura. Exatamente. Né? Então eu estava com 114, eu cheguei a bater os 90 quilos, né, nos 24. Você tem quanto de altura, Luiz? 1,81. Sim. E hoje eu tô oscilando entre 94, por aí, mais ou menos. E a Luísa, quais que são os seus cuidados hoje para você não voltar pro que você era antes? Porque quando a gente é obeso, basta um descuido para voltar, né? O corpo tem memória. O grande segredo, entre aspas, né, é que você precisa colocar um novo estilo de vida como algo obrigatório na sua vida. Por exemplo, eu tenho que acordar todo dia e trabalhar. Sim. Se eu não for trabalhar, eu vou deixar de ter o meu trabalho, eu vou deixar de ter o meu rendimento, eu Terão vou deixar consequências. de ter, isso vai ter consequência. Então, se todo dia eu tenho que ir trabalhar, eu também tenho que arrumar um espaço para fazer atividade física. Eu tenho que me alimentar direito. Eu acho que a gente está num momento em que a gente percebe que as pessoas elas querem ser emagrecidas. Querem fórmulas mágicas. Elas querem fórmulas mágicas. Elas não querem fazer o processo correto de emagrecimento. Então, Sim. assim, eu conheço alguns casos de pessoas que fizeram bariátrica, por exemplo, e na bariátrica você tem aquela mágica, né? Sim. Você perdeu sem cirurgia 40 quilos. A pessoa às vezes faz a bariátrica e em pouco tempo ela perde 70 quilos. Só que ela perde 70 quilos e vai continuar indo ao McDonald's, vai continuar comendo coxinha com catupiry o tempo todo. Resultado, pouco tempo depois ela volta a ser o que era antes da cirurgia. E a taxa de pessoas que fazem bariátrica e voltam a ser obesas é imensa. Na verdade, a taxa de real sucesso das bariátricas é pouquíssima. E Bárbara, eu vou falar por experiências próprias, né? Luiz, você agora é regrado 100% do tempo na sua alimentação? 100% não. Até porque ninguém precisa, né? Não é isso que a gente está buscando, é o equilíbrio, o né? O meu objetivo está longe de ser fisiculturista, não é isso? E, Aloísio, quando você passou muito tempo da sua vida nesse efeito sanfona e depois, né, realmente obeso, né? Você chegou à obesidade. Você se lembra de algum trauma, alguma coisa que aconteceu com você só porque você era gordo, sabe? Uma rejeição, alguma questão assim? Olha, eu costumo vir trabalhar usando o transporte público, né? Principalmente o metrô. E várias vezes, tanto no metrô quanto no ônibus e tudo mais, eu percebia que havia lugar vazio do meu lado e como eu ocupava muito espaço, as pessoas chegavam e olhavam que só tinha o meu lugar vazio e como eu era ocupando mais espaço, ela via, não vou ficar tão confortável ali e não sentavam do lado. Preferiam ficar em pé. Sei como é. Do que sentar. E esse é o tipo de coisa que você começa a ver assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, E você vê 1, 2, 3 vezes, 4 vezes e fala, não, gente, alguma coisa tem que ser feita. E, Aloísio, o intuito dessa série, eu criei essa série porque eu notei que na televisão, nas revistas, na internet, a gente vê muito mais depoimentos de meninas, de mulheres falando das suas histórias com excesso de peso, das dificuldades para perder peso, quando você é gordo, quais são as dificuldades e as suas histórias de emagrecimento também. E por notar que tinham mais mulheres do que homens, eu criei esse quadro para dar esse espaço, né? Mas por que você acha que isso aconteceu? Porque, assim, a sensação que dá é que para vocês é tudo zoeira, que não tem importância, entende? Por que você acha que isso acontece? Olha, não tem tantos homens falando sobre isso? Não, olha, eu acho que naturalmente as mulheres tendem a ser mais vaidosas do que os homens. Não quer dizer que não haja vaidade masculina, mas naturalmente há uma tendência das mulheres serem mais vaidosas do que os homens e terem uma preocupação maior. A gente aí ia ter que fazer um vídeo só para isso, porque há na cultura da sociedade, infelizmente, uma pressão maior sobre as mulheres. A mulher tem que ser linda, perfeita e o homem tanto faz, né? Mas só que o que eu acho interessante desse teu canal é que a preocupação aqui é sobre saúde. Sim. E obviamente Exatamente. A estética é uma consequência disso, mas a preocupação aqui é sobre saúde. Então essa questão da saúde, ela é uma preocupação que tem que ser unissex, ela tem que ser uma preocupação do ser humano. Agora, essa questão da mulher falar muito mais do que isso também pode estar muito eivado de preconceito, né? Digamos assim, alguns homens podem ter a percepção, não é o meu caso, tanto é que eu estou aqui, de que
assumir que você se preocupa em emagrecer é uma coisa que não é tão masculina assim, etc Eu e tal. senti um pouco isso. Eu vejo as pessoas lidando com isso muito na zoação, sabe? E aí eu acho que é por isso que muitas pessoas não vêm pra internet pra falar sobre isso. Até porque os caras ficam assim, tipo, ai, você é mimimi, não sei o quê. Mas, gente, isso é algo importante, é saúde. É saúde. E, de novo, cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo não é ser fisiculturista, o meu objetivo não é participar de É só ter mais qualidade de vida, O meu né? objetivo foi ter a maior qualidade de vida, né? Você sofreu de alguma distorção de imagem, de algum Eu grau acho de que eu distorção? sofro disso o tempo todo, porque se eu tenho um dia que, vamos supor, eu como alguma coisa diferente, a minha tendência é me olhar no espelho e eu me olho no espelho e achando, já engordei tudo de novo. Só que aí eu vejo que não. assim. Por exemplo, eu hoje, por um acaso, eu tô com uma camisa e um terno que já é da nova fase. Que, em hipótese alguma, caberiam em mim na fase antiga. É, porque às vezes a gente come uma coisa fora, nosso sentimento é de que, pum, voltamos ao que éramos. Exatamente. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Eu vi até um vídeo, um story seu que você fala isso, né? Que, gente, não é assim, você Não é do comeu nada. uma vez e do nada. Agora, é claro, se você desregrar de vez, você Sim. vai voltar tudo. Então acontece sim, muitas vezes eu me olhar no espelho depois de umas jacadas dessa e falar, pronto, engordei tudo de novo. Aí você começa a pegar a roupa que você vai colocar pra sair e fala, não, peraí, mas ela continua entrando. Então está tudo bem, Então calma. está tudo bem. Se eu quisesse colocar esse terno que eu tô agora na fase antiga, eu ia ter aquele efeito incrível Hulk, quando ele se transforma. Né? A roupa ia sair rasgando e por aí vai. Aloysio, muito obrigada por ter vindo, por ter cedido o seu tempo, ter vindo contar a sua história maravilhosa. Um prazer imenso estar aqui. Beijos Espero- coloridos no seu filhote. Ele deve estar muito animado com você podendo brincar com ele, né, do lado do poço. Ah, né? sim, melhorou muito, né? Porque o pique de uma criança de quase 10 anos é intenso. Né? Realmente. Mas olha, o prazer foi meu, espero poder de alguma forma ajudar as pessoas que assistem o seu canal e que são pessoas normais, como qualquer um Sim. de nós aqui. Não tem fórmula mágica. Persistam, insistam e não desistam. Exatamente. Melhor forma. Obrigado, viu, Bárbara, pela oportunidade aqui. Então é Muito isso, bom. amorzinho. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. Eu vou deixar as redes do Aloysio aqui na descrição do vídeo para se vocês quiserem conversar um pouquinho com ele, tiverem alguma dúvida. Não esqueça de assistir os outros episódios da série. Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima. E até o próximo. Tchau, tchau!